Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que aí, então, nas quartas-feiras, então, a gente se reúne para estudar, né, com exposições diversas que podem ser também sugeridas por vocês. Tem uma caixinha ali na entrada, então podem colocar as sugestões. Na semana passada, inclusive, já foi feita uma das exposições sugeridas, que foi sobre doação de órgãos. E hoje a gente terá... Deixa eu só pegar aqui, me atualizar. Acabei perdendo o título aqui. Hoje, então, o título é Honrai vosso pai e vossa mãe. E quem vai falar sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa irmã Rosa Festugato, que ela vem ali da casa Fora da Caridade Não Há Salvação, ali de Caxias do Sul. Convidamos também, mais um recadinho ainda, todos vocês a participarem do nosso Café Colonial, que a gente vai fazer agora no dia 25 de novembro. Arrecadação de fundos para a gente conseguir pintar a parte exterior da nossa casa, que está há bastante tempo já um pouquinho deteriorada, né? Então, vai ser uma forma de arrecadar fundos e de confraternizar também no final de ano. Então, um Café Colonial, num sábado de noite, dia 25 de novembro, vai ser ali no Salão de Festas do Residencial Farroupilha, ali no bairro Cinquentenário. Então, uma ajuda também, né, do Oda, que conseguiu reservar o salão para nós. De recados eram esses. Convido, então, todos a iniciarem conosco a atividade da noite de hoje, serenando a nossa mente, o nosso coração, rogando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que ilumine nosso caminho, que nos proteja, nos abençoe, que a espiritualidade amiga se faça presente, iluminando a nossa palestrante, iluminando a cada um que chega à nossa casa, que aqui busca um amparo, um consolo, um esclarecimento. Que a espiritualidade amiga possa auxiliar a todos, levando aquilo de que mais necessitamos. Muita gratidão pela oportunidade. Fiquemos todos, então, na paz e na luz de Jesus. Que assim seja. Muita gratidão, Rosa, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Querida, eu que agradeço. Aqui tem uma água também para te falar. Tá jóia. Obrigada. Então, amigos queridos, mais uma vez com alegria, com carinho, nós aqui estamos e vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sintam-se nesse momento todos abraçados e cumprimentados. Então, antes de iniciarmos, nós gostaríamos só de dizer assim que a gente fala muito brevemente, então é muito importante lermos depois esse capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. E nós já conhecemos essa frase. Por quê? Porque ela é lei, é uma das leis de Deus. Honrar pai e mãe. Jesus nos trouxe novamente esse ensinamento e o Espiritismo vem nos explicar de uma forma clara o que é honrar pai e mãe. O que será honrar pai e mãe, então? O que significa honrar? Honrar significa amar, respeitar, cuidar. Então é a isso que nós somos convocados, a amarmos, a respeitarmos os nossos pais. E também não só os pais biológicos,
merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, aqueles que fazem ou fizeram papel de pai e de mãe. Os pais adotivos também merecem o nosso carinho. Então nós temos, amigos, um dever de gratidão com os nossos pais. Em primeiro lugar, porque nos deixaram nascer. Nós só estamos aqui, cada um de nós, porque os nossos pais nos deixaram nascer. Porque a nossa mãe não nos abortou. Que alegria! Só isso já merecem a nossa eterna gratidão, terem nos deixado nascer. Por isso que a gente lembra agora que estão querendo, estão pensando, estão falando em legalização de aborto no nosso país. Oremos muito para que isso não aconteça, porque pode ser uma lei humana, pode ser aprovado enquanto lei humana, mas enquanto lei divina, jamais o aborto deve ser encarado como algo normal, como um direito. E aí, então, o nosso assunto não é esse, nós não vamos falar sobre aborto, mas é muito importante que nas nossas orações nós peçamos a Deus que auxilie para que não venha a ser aprovado o aborto no nosso país. Então, nós temos o dever de gratidão com os nossos pais porque nos deixaram nascer. E muitas vezes, queridos, a maioria das vezes, nós reencarnamos nas famílias aonde nós precisamos. Nós temos aquele pai e aquela mãe que nós pedimos para ter. Eles estão conosco, nós estamos convivendo na mesma família porque houve, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, uma programação espiritual para nós estarmos nesta família. O que seria isso? Uma programação espiritual. Então, existe a equipe espiritual que programa as reencarnações. Vamos falar de uma forma bem simples. E aí nós precisamos estar junto com aquela pessoa, ou para aprendermos a nos amar, ou para crescermos juntos. Sempre tem um objetivo. Então, muitas vezes nós reencarnamos com as pessoas que são nossos desafetos. Porque é mais fácil nós amar a nossa mãe do que nós amar o nosso vizinho. Então, nós pedimos para nascer naquele lar, ser filho desta pessoa e daquela, porque nós tínhamos algum reajuste a fazer. Ou porque nós nos amamos muito, então nós estamos juntos para crescermos juntos, para evoluirmos juntos. Porque o nosso objetivo de espírito é a evolução. Nós reencarnamos para evoluir. Esse é o objetivo, a evolução do espírito. Então nós pedimos, imploramos muitas vezes para nascer e nascer naquela família. E aí a gente pensa, mas será que eu pedi isso? A minha família, tanto desentendimento, tantas brigas. Sim, pedimos. Pedimos para estar nesta família por alguma razão que nós não sabemos. Felizmente nós não sabemos, né? Por que estamos nessa família. Mas nós podemos ter certeza, estamos na família certa, com as pessoas certas, com aquelas que nós pedimos para estarmos reunidos. A não ser que a nossa reencarnação tenha sido compulsória. Bom, aí a gente não pede nada. Simplesmente nós renascemos, nós reencarnamos. Mas a maioria de nós fez a sua programação, sim. Pedimos para estar nesta família, vencendo aquela outra inferioridade. Aí muitas vezes a gente diz, mas eu tenho aquela pessoa na família que eu não suporto. Ainda a gente diz isso. Que pena. Vamos tentar nos trabalhar. Mas muitas vezes essas pessoas que nós não
temos afinidade nenhuma. É aquele teste da nossa paciência. É essa que nós reencarnamos juntos para, através desses reencontros, aprendermos a ser pacientes, a ser tolerantes, a ter paciência. Tudo está certo. E aí me lembra a fábula do porco-espinho. Talvez vocês todos já tenham ouvido. Mas conta-se, né, que na era glacial os porcos-espinhos estavam morrendo de frio. Então, eles resolveram se aproximar e perceberam que um aquecia o outro. Se eles se aproximassem, eles se aqueciam e não morriam. Mas se machucavam, eles tinham espinhos. Então, eles não se aproximarem, um espinho machucava o outro. E aí se irritavam e se separavam. Porque doía, porque machucava, aí se separavam. E morriam, claro, de frio. Os mais inteligentes conseguiram se adaptando aos seus espinhos, indo, fazendo que de forma que se magoasse pouco, se machucassem pouco, iam devagarinho, se encostando e sobreviviam. E aí nós trazemos isso para as famílias. Nós todos temos espinhos. Que espinhos são esses? As nossas inferioridades. Ainda que nós temos tanto. E aí nós nos espinhamos com os nossos familiares e eles conosco. Então nós estamos próximos e aí dentro da nossa família nós somos o que nós somos, né? Na rua a gente bota uma máscara e a gente é queridinho, é bonzinho, mas dentro de casa nós somos nós mesmos, os espinhos todos espetando. E aí a gente se magoa, aí a gente se machuca, porque o espinho de um fere o outro. Não é isso que acontece nas nossas famílias? Nós nos machucamos, nós nos magoamos, nós nos ofendemos. Mas, se nós formos trabalhando o nosso interior, compreendendo o outro, não querendo mudar o outro, porque nós queremos mudar o outro, nós queremos que eles sejam como nós queremos, mas nós precisamos mudar a nós, compreendendo o outro. Cada um é um, cada um tem sua maneira de ser. Então nós vamos trabalhando o nosso interior, vamos compreendendo o nosso familiar, vamos trabalhando devagarinho e vamos nos magoando menos, vamos nos ofendendo menos, vamos compreendendo que estamos juntos porque é importante estarmos juntos, nós precisamos deste pai, desta mãe, deste irmão, desta irmã, deste marido, dessa esposa, deste filho. Está tudo certo. Nós precisamos é só fazermos as adaptações. E aí nós vamos vendo que nós vamos aprendendo cada vez mais, sem querer mudar, como nós falamos, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe. Aí muitos pensam assim, mas como é que eu vou honrar um pai, uma mãe que me abandonou, que não fez o que deveria fazer, que negligenciou os cuidados? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós vamos honrar e cuidar, sim, deste pai e desta mãe. Porque se eles erraram, nós não precisamos fazer também um outro erro. Um erro não justifica o outro. Então, estamos aqui para aprender, sim, a honrar, a amar, a cuidar, porque quem ama, cuida. Então, esse é o nosso dever, cuidar dos nossos familiares, cuidar do nosso pai, da nossa mãe, com todo o carinho possível. Eles fizeram isso conosco enquanto nós éramos pequenos. Se eles não fizeram, como falamos, por negligência, não cabe a nós esse julgamento. Esse é problema deles. Nós vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos compete enquanto ser humano.
sabendo que está tudo certo. E muitas vezes nós temos atitudes tão pequenas também, tão infantis com relação aos nossos familiares, que depois nós vamos nos arrepender. E Jesus sabia que nós necessitaríamos dessa lembrança do amar, honrar pai e mãe. Por que será que Ele nos falou, nos explicou, e o Espiritismo vem nos trazer mais orientações? Porque Ele sabia que é comum nós negligenciarmos os nossos pais, principalmente na velhice. É comum. Por quê? Porque o idoso, ele é chato, ele é ranzinza, ele é doente, ele é impertinente. E nós, então, tantas vezes, deixamos de lado os nossos pais, os nossos idosos. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam, mas Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Que frase foi essa, então? O que Jesus disse? Ele não está nos ensinando a honrar pai e mãe. Bem pelo contrário. Ele está nos ensinando com essa frase, quando os discípulos trouxeram Maria, e ele estava falando para uma multidão de pessoas, e disseram, a tua mãe está aí. Lembram dessa passagem? E ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele quis dizer que nós precisamos amar tanto a nossa mãe, os nossos irmãos, como nós amamos a todos, porque ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos é quem honra a Deus, quem ama a Deus. Isso ele quis dizer que é importante nós amarmos a todos, e nós vamos começar amando no nosso lar para poder expandir para fora depois. É dentro do lar que nós vamos aprender a amar. É dentro de nós que nós vamos deixar esse amor desabrochar. Aí nós falamos que queremos paz no mundo, que o mundo não tem paz. Aí nós queremos que os outros tenham paz, os outros busquem a paz. Não, o mundo só vai ter paz quando nós tivermos paz dentro de nós. Aí nós vamos gerar a paz ao nosso redor. E aí teremos paz no mundo. Sem isso, nós não vamos ter paz. Então, a paz inicia em nós. E nós temos que trabalhar isso. Muitas vezes nós tratamos os nossos pais de uma forma com tanto descarinho, vamos dizer assim, com tanto desafeto, com tanto desamor, que eu lembro de uma história de uma família que a filha tratava a mãe e o pai, principalmente a mãe, com muito desafeto. E isso geralmente acontece quando não há quando não há essa afinidade, este amor entre filha e mãe e filha, é porque realmente aí que nós precisamos trabalhar. É aquela mãe que nós precisamos aprender a amar. De certo, foi algum desafeto de passado. Então, nós temos que aprender a amar. Então, essa filha, ela tinha assim um descuido muito grande com a mãe. Mas aí ela começou a estudar a doutrina espírita. E lendo esse capítulo do livro do Evangelho, ela parou para pensar e deu uma preocupação nela, porque ela tratava a mãe com muita indiferença, como se a mãe não existisse. Aí, estudando a necessidade de amar, de honrar, de respeitar, de dar carinho para sua mãe, seu pai, ela pensou em começar a mudar. E aí aconteceu que a mãe foi fazer uns exames no médico e fez esses exames, e passados uns dias foram viajar, foram para a praia. E a filha com aquela ideia de se modificar, de tentar naqueles dias que iam passar juntas, dar mais carinho para a mãe, ter mais paciência. E assim ela orou muito, pediu muita ajuda, porque isso é importante, que nós oremos
que nós peçamos ajuda e nós seremos ajudados para começar a desenvolver essa paciência, esse amor que a gente precisa trabalhar. Então ela orou muito, pediu muita ajuda e começaram ali nos primeiros dias que estavam juntas. Quando a mãe dizia alguma coisa e ela se irritava e respondia, ela já se arrependia. E aí procurava ter calma, ter paciência. E os dias foram passando e ela foi se trabalhando. E conseguiu, durante aquele período de 10 dias que passaram juntas, assim, brigar menos, ser mais carinhosa, ter palavras mais amorosas. Quando foi no último dia que elas iam embora, ela encontrou a mãe chorando. E ela perguntou para a mãe o que tinha acontecido, por que a mãe estava chorando. Vejam só, queridos, o que a mãe disse. Eu vou morrer, eu estou com alguma doença muito séria. Por quê? A filha perguntou. Ela disse, não, tu te lembras? Eu fui no médico uns dias antes de vir. Ele deve ter te ligado e ter dito que eu estou para morrer. Por quê, mãe? Porque nesses dias que nós passamos juntas, tu me trataste bem. Então, provavelmente eu tenho uma doença muito séria e vai morrer, é por isso que tu está me tratando com todo esse carinho. E aí a filha explicou para a mãe o porquê que ela estava fazendo isso. Por que ela estava tratando a mãe com carinho? Por que ela estava procurando se trabalhar? Porque ela sabia que ela tinha que terminar essa existência amiga da mãe. Porque se nós não conseguimos cumprir nessa encarnação, nós vamos vir de novo juntas. E de repente não vai ser nessa família amorosa que nós vamos ter aquela mãe querida. De repente nós vamos vir de forma pior, para daí levar um safanão e quem sabe fazer aquilo que a gente precisa. Então ela explicou tudo isso para a mãe, ela que não tinha falado com médico nenhum, ela não sabia do estado de saúde da mãe, porque ela nem estava preocupada naquele momento, quando a mãe foi ao médico, com a saúde da mãe. Então vejamos como isso acontece também conosco, não é só na casa dos outros. Então é nesse sentido, honrar pai e mãe, é respeitar, é assistir. Talvez a gente esteja pensando, mas eu não tenho como assistir minha mãe. Mas eu vou dar para ela com carinho. As pessoas sofrem muito, a gente percebe, quando tem que colocar seus pais num lar de idoso. Mas hoje em dia, não é isso que Jesus está nos pedindo para fazer, que nós larguemos toda a nossa atividade e vá cuidar da mãe e do pai. Se nós precisarmos colocar nossos pais num lar de idoso, se esse é o caminho, o último caminho, vamos colocar. Mas vamos assistir, vamos visitar, vamos estar com eles. Não é simplesmente largar lá e não ir mais ver. Porque ele pode estar dentro do nosso lar e mais desamparado do que lá num lar de idoso. Então não é o local onde nossos pais estão, é aquilo que nós vamos dar para eles. Então vamos assistir os nossos pais, vamos visitá-los. As pessoas muitas dizem, Dia das Mães é todos os dias. Mas tem filho que não visita sua mãe, que só vai visitar no Dia das Mães. Então que bom que tem Dia das Mães, que bom que tem Dia dos Pais. Pelo menos naquele dia o filho se chacoalha e lembra que tem um pai e uma mãe. Então, é isso que Jesus quer nos dizer. Que nós amemos a nossa família. Que nós estamos no lugar certo, que nós sejamos gratos. Porque abandonar pai e mãe é ser ingrato. E a ingratidão traz doença. Ser grato é agradecer por aquilo que nós temos. E eu achei muito interessante, o Hermes deve se lembrar, agora me lembrei da palestra de sábado do César Said, que ele disse que numa ocasião ele ficou doente, só para falar de gratidão, não é no sentido de pai e mãe. Ele adoeceu e ficou uma semana dentro de casa.
E ele antes tinha feito uma palestra, tinha viajado antes de adoecer. E aí ele ficou furioso, ficava uma semana dentro de casa, mais ou menos isso, né? E aí ele ouviu, ele deve ter a audiência, ele disse, por que tu não pensa que tu viajaste e não aconteceu nada? Tu fizeste uma excelente palestra, tu levaste carinho para tantas pessoas. Pensa nisso, por que tu estás pensando agora nessa doença que tu estás vivendo? Ela é passageira e tem a sua razão. Então é isso, queridos, nós também precisamos ver o lado bom das coisas. Sermos gratos. Então nossos pais, nossa mãe nos deixou nascer. Isso já é o fundamental para nós agradecermos a ela. Como a atitude que ela teve conosco depois, como já falamos, não cabe a nós julgar. Nós vamos dar amor, nós vamos assistir. Jesus, no último do seu dia, quando estava na cruz, estava com toda a dor que ele estava sentindo, ele se preocupou com a mãe. Lembram? Estava aos pés da cruz Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Maria Madalena, o apóstolo João. E ele fez o quê? A preocupação com a mãe. E ele disse, mulher, eis aí o teu filho. E disse para o João, João, eis aí a tua mãe. Entregando naquele momento a mãe para que o João cuidasse. Então vejamos que preocupação ele teve. Ele estava ali com uma dor imensa. Mas ele lembrou que a mãe deveria estar aos cuidados de alguém. E entregou a mãe para o João, apóstolo João. E ela viveu com o João cuidou dela até o fim da vida dela. Então, vejamos, que lindo isso, que atitude, bom, de Jesus, né? Só pode ser atitudes lindas mesmo. Mas nós, que temos ainda tantas arestas para parar, né? Tantas inferioridades, trabalhemos essa gratidão aos nossos pais, não relegando ele aos piores espaços da casa, mas sim com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Eles merecem. E a gente sabe, né, que tudo que se faz depois retorna. Então, se nós dermos amor, nós vamos receber amor. Se nós dermos raiva, ódio, nós vamos receber também isso. O que nós queremos para nós? Vamos pensar. O que nós queremos para nós? Então, sejamos gratos a todos, aos nossos pais principalmente. É isso, queridos, para a nossa noite. Agora, com o nosso coração cheio de gratidão a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual amorosa que aqui está, a Maria de Nazaré, mãe do nosso mestre querido e mãe espiritual de todos nós. Então, agradecidos por tudo que temos recebido, agradecidos pelo abraço, pelas bênçãos que nós estamos recebendo neste momento, nós pedimos novamente ao nosso Pai querido, para que estas luzes, essas bênçãos de amor que nesse momento nos envolvem, que elas possam se expandir, se espalhar e chegar até os nossos familiares, aonde estiverem, aos nossos pais amorosos, queridos, encarnados ou desencarnados, que aonde estiverem, sintam o nosso abraço de gratidão por terem nos deixado nascer. Agradecemos por tudo que nos deram e nos auxiliaram. E te pedimos ainda, Pai bondoso, que essa tua luz imensa continue a se espalhar para abençoar a todos os necessitados, que aonde houver dor, a tua luz se faça presente
balsamizando esses corações sofridos, dando fé, esperança e a certeza de dias melhores. Te pedimos ainda que tu abençoes a todos os nossos familiares desencarnados, que amanhã serão homenageados, que eles recebam o nosso carinho, o nosso afeto, o afeto de toda a sua família. Pedimos ainda que tu abençoes os nossos governantes, para que possam pensar mais em favor de toda a sua população. Pedimos, enfim, Pai querido, que tu abençoes os países que estão em guerra, para que eles compreendam que precisamos deixar a paz desabrochar dentro de cada um de nós, a fim de que a levemos para o mundo inteiro. E que assim seja.